Estamos iniciando hoje mais um Polipapos e vamos conversar com a Francisca Isabel Moura, que está à frente do projeto da APIPA, que são mulheres protetoras que trabalham com a causa animal. E eu vou conversar com ela e saber um pouquinho mais da história da Isabel. Quem é que está por trás da APIPA? Quem são as pessoas por trás dessa causa animal? Tudo bom, Tudo Isabel? bem. Prazerzão te receber aqui Prazer hoje. meu. Me conta um pouquinho da tua história, Isabel. Como foi que vocês começaram? Como foi que você iniciou esse trabalho que é tão conhecido, amplamente conhecido no Piauí? Olha, esse trabalho, eu sou de Oeiras, né? Nasci em Oeiras, vim para cá estudar, fiz uma faculdade de odontologia, mas deixei, porque a gente tem que encontrar aquilo que a gente realmente gosta. E aí eu vim, passei uns anos aqui estudando e coisa e tal, e de repente eu tinha bichos, como sempre tive, né, em Oeiras também eu tinha meus animaizinhos, e eu tinha uma coisa, uma vontade de ajudá-los. Só que eu não sabia como. Eu cuidava dos meus, mas tinha essa. E aí, numa dessas coisas, eu conheci uma veterinária chamada Roseli Klein, doutora Roseli, médica veterinária, professora, doutora, né, de bem-estar animal. E ela fazia um trabalho alternativo de para os animais, não só essa parte normal da medicina veterinária, mas fazia os alternativos como acupuntura, florais, a coisa super interessante, os Tratamento. tratamentos. E aí eu tinha uma cachorrinha que estava precisando. Fui lá no consultório conversar com ela. Ela dava aula na universidade, mas tinha um consultóriozinho. E aí ela começou a conversar, fez um tratamento, minha cachorra maravilhoso, graças a Deus. E ela disse assim: Isabel, eu estou fazendo um trabalho, reunindo pessoas, veterinários, estudantes e pessoas também da sociedade, de modo geral. Porque eu tenho visto, eu não quero ser só uma professora, eu não quero ser só uma veterinária, eu quero alguém que ajude a sociedade no sentido de ver esses animais que estão abandonados. E eu já fiquei gostando, já fiquei feliz. E aí ela disse: Pois é, estou tendo umas reuniões na universidade, se você quiser participar. Eu disse: Doutora, quero sim. Ah, Maria, quero. Aí fui. Fizemos a primeira reunião no hospital veterinário, no auditório de lá, que tem um auditóriozinho. Muita gente na época, muita discussão, se falando e tal. Depois, nas outras reuniões, vi que as pessoas foram saindo mais, né? E eu fui ficando, acompanhando ela em tudo. E ela disse: Olha, eu estou pensando em fazer uma associação. Só que é uma associação para animais, mas eu não quero aquela coisa de abrigo, porque eu sei que é uma coisa complexa, é muito difícil. O que eu quero mesmo fazer, Isabel, é a educação das pessoas. Eu digo: maravilhoso. Porque se você começar lá pela raiz do problema, a gente vai conseguir. Uhum. E aí foi. Fundamos em 2007, fizemos o CNPJ em 2008. E aí essa marca da gente, que é uma marca que eu adoro, você vê que é muito É lindinha. linda. A gente colocou na época na mesa, cada qual pessoa trouxe a marca. Essa que a gente viu, a gente leu o nome. Você Uhum. botou a pipa, você Lê. consegue ler o nome, a pipa, né? Uhum. Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais. A gente pensou, Associação Piauiense de Proteção aos Animais. E tinha uma das meninas, das pessoas que estavam com a gente, que chama-se Glória Sandes. É uma grande mulher também, uma poli, viu também. É uma Não está polimulher. morando mais aqui, mas ela é fantástica. Aí ela disse assim: vamos colocar o amor nessa história? Aí ficou para a Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais. Eu acho que esse amor, ele deu uma coisa bem forte. Eu É, porque senti. aonde tem amor, amor é fogo que arde sem se ver. Então ele está sendo Exatamente. combustível ali de muitas coisas O boas. combustível. E fundamos essa associação. Só que começamos com algumas lutas, fazendo coisa na rua, e a gente começou a ver as pessoas pedindo ajuda para que fizéssemos um abrigo. Tudo que ela não queria, porque ela sabia que isso não Que ia ser legal. É uma ia coisa, onerar. é complicado, em todos os aspectos, não só no financeiro, mas no Uhum. aspecto mesmo de se manter uma coisa por muito tempo, porque é que você começa, A mas longo você não prazo. termina. Uhum. É um longo Abrigo é uma questão diária. Todo dia é, você vai ter aquela responsabilidade com aqueles diário. Não acaba bichinhos. não, porque tem vários que vão continuar precisando, né, de ajuda Uhum. da gente. E nessa luta fizemos na época uma festa para poder fazer o CNPJ. Tudo foi com dificuldade, não foi nada fácil. E a gente fez
uma banda, conseguimos uma banda que é da Dandinha, que é outra poli. É outra poli, a A Dandinha. Dandinha, a gente falou para ela, disse, faço gratuitamente, não se preocupe, porque eu gosto dessa causa. Fez. Com esse dinheiro, a gente fez uma feijoada vegetariana. Vou te contar por quê, rapidinho. Uhum. Porque nessa hora da reunião, que a gente disse, e agora, como vamos fazer o CNPJ, que tem que gastar com advogado, não sei o quê, não sei o quê. Aí uma disse, É. vamos fazer uma feijoada. Aí a Glória, que estava lá no meio, disse, espera ainda, feijoada como? Feijoada normal? Com bichos? Com um Não animal combina. não Não combina. combina com a gente, que é a Com um animal associação. que sofre, né? Porque a gente sabe que o boi que a gente come da nossa mesa, ele não é Não. tratado com É. muito O amor no boi e todos pasto. os outros, que até o peixe, ah, mas você não come nem um peixinho, não, porque o peixinho, quando ele vai, que ele é pego lá, fisgado, ele vai morrer asfixiado. Quando ele se debate, não é porque ele tá feliz, não, ele tá morrendo. Uhum. Então, assim, a gente Então a tem as morte com respostas, sofrimento. todas com sofrimento. E aí ela disse, não, e porque também a Associação Piauiense de Proteção aos Animais, você não está só separando cão e gato. Cão e gato. Você tem que lembrar dos outros. Ela disse, não fica legal. Nós não vamos trabalhar coerente com coerência. Vai terminar a gente ficando as pessoas criticando. Pois Uhum. aconteceu. Quando foi fazer a feijoada, a gente juntou muita coisa, pererei, e vamos fazer cartaz. Nesse tempo é só no cartaz, né? Não tinha o que Uhum. você tem hoje Não nas redes tinha sociais. rede social. E aí eu estava pregando numa faculdade. E escutei umas pessoas assim de trás, dizendo assim, olha, negócio de feijoada para os animais. Como? Se tem porco, se tem não sei o quê. Aí eu disse para você ver como realmente ela tinha razão. Eu voltei, parei e falei, ó, gente, ó, só eu ouvi vocês falando, mas ó, preste atenção. Feijoada vegetariana. Vegetariana. Ah, desculpa, tudo bem. Então, ali eu comecei a perceber que você tem que ter coerência Muito na vida. cuidado, muita coerência. Tudo muito cuidado. Então, eu fiz tudo que eu podia fazer para que a pipa tivesse uma coerência. Uhum. Eu fiz e faço até hoje. Então, é uma luta muito grande. Mulheres envolvidas, mais mulheres do que homens, mas tinha homens também envolvidos. Muitos, os meninos também ajudando. Muitos protetores que são maravilhosos também. Uhum. E é uma luta porque você começa com algo pequenininho, vai tomando uma proporção muito gigante. O começo foi sofrido porque a gente não tinha apoio, a gente não tinha A causa em si, entrevistas, um podcast, não tinha nada. Você tinha que lutar. a causa em si era muito apagada, né? Apagada. E não tinha muita gente aqui. Não, Eu não soube tinha de uma pessoa que fazia, mas começou pouco tempo, parou. Porque entra na sua casa. Você não só fica na instituição. Ela vai com você. Aonde você anda, ela tá junto de você. É. E aí é preciso que a gente tenha aquela coisa no coração, aquela firmeza de manter, porque não pode ser fogo de palha, porque você está envolvendo vidas, muitas vidas, e eles são de pessoas e dos animais que estão ali. Uhum. Não tem, de repente eu não posso chegar e dizer, não, vou fechar a pipa. Como? Como? Vão para onde? E aí? Né? Vai fazer o que com esses animais? Hoje em dia vocês têm quantos animais? Oh. Porque gente, a Isabel é minha vizinha, nem sabia. E ela disse que já tem de animais da pipa 20 bichinhos 20 na sua na casa, minha né, Isabel? 20 só gatos. Já está tendo 9 animais que são 2 meus, eu já tive vários, né? Mas chega a um ponto que não cabe mais lá. E eu vou tratando, quando melhora tudo ali, é que eu vou tentando colocar para adoção. E tem muitos que vão ficando, né? Vai ficando. A minha mãe já diz, minha filha, complicou, né? Esse negócio aqui. Minha filha, Vamos lá. complicou um Mas é um pouquinho. jeito, porque como é que a gente consegue dizer não? E eu não sei se vocês estão acompanhando ultimamente, que vários casos aconteceram. Sim, eu vi daquele cachorrinho que foi arrastado, estava muito machucado. Vocês fizeram aquela campanha agora recente. Que não foi nem assim, ele não estava sendo arrastado. Eu até gosto de explicar, porque eu não gosto de injustiça. Uhum. A pessoa errou demais. Errou em todos, vários sentidos. Ele tem uma caminhonete que leva o animal lá para o lugar que ele mora. E acho que ele foi até consultar esse animal. Colocou o bichinho dentro. Ele não tem aquela lona A carroceria. lona da carroceria, ele Da pulou. carroceria. Só que ele colocou numa hora de 13 horas um cachorro trancado numa lona daquela, preta a lona, o sol quente, 13 horas. É maus trato. Maus tratos. Aí já era maus trato. O cachorro se desesperou dentro com calor. Aí quando ele mexeu muito, batendo para sair, a lona voltou. Quando voltou, ele pulou e ele estava amarrado. E ele não viu.
Mas graças a Deus foi pouco tempo, porque a sociedade viu que estão mais atentos, Graças né? a Deus, ultimamente as Mas pessoas estão mais atentas está, para maus tratos animais. mas lhe digo, o pouco que arrastou foi suficiente para maltratar demais ele. A gente fez os primeiros socorros, né? Que a gente podia narrar coisa, mas ele teve que ir para uma clínica, tá noutra clínica agora, que é 24 horas, porque é tratamento intensivo. Intensivo, ele tá Pra que em ele choque, sobreviva. né? Para que A pessoa foi levada, tinha a polícia perto, por coincidência, graças a Deus, estava perto, levou, era flagrante, mas já está solto, está respondendo em liberdade, mas vai responder de alguma forma, né? Pelo menos. Mas é maus tratos. Ele pegou o cachorro de volta e tentou botar dentro de novo, não deixava, a população não deixou. Ele ia levar ele pra Ia só enterrar, fazer o porque ele ia quê? morrer, né? Morrer. Ele não ia cuidar do Não ia animal cuidar. depois. Então, que a gente pede isso, que a justiça seja feita, porque não adianta ter lei se não cumpre essa lei. Isabel, e no meu caso, assim, que tem aqui na minha vizinhança um vizinho que coloca veneno para os animais, como é que a gente faz crime nesses grave, casos? Porque a gente não tem prova, né? Mas tem prova A pessoa perguntou assim, mas como é que você vai provar? Né? A gente fica refém de não poder ter um animal de estimação. Porque tem uma pessoa doente na sua vizinhança. É verdade. Olha, vou te E dizer. é muito difícil provar, Isabel. Só não consegui ainda porque teria que haver investigação. Mas aqui na rua todo mundo sabe quem é. Pois é. Mas as pessoas, elas chegaram a ver e elas fazem depoimento? Tem gente que provavelmente até tenha conhecimento de saber, mas que não queira se envolver, porque, enfim, a gente mora tudo aqui desde muitos anos e é muito, sabe, desconfortável você ter uma situação dessa com o Ainda vizinho, tem né? pessoas que marcam aquela pessoa e você não sabe nem o que é capaz de fazer. Porque se faz com bicho, faz com gente. Exatamente. Se faz com bicho, faz com gente. É o que eu penso. Nós temos uma delegacia que é da proteção animal também. Ela envolve a proteção animal e envolve também a delegacia do silêncio. Não temos uma só, né, mas ela resolve. E tem os delegados são maravilhosos. São 3 delegados. Tem uma mulher que é a doutora Adília, muito especial. Tem o doutor Willon e o William. Todos os 3 são maravilhosos. O que falta a gente agora ainda, a gente até está envolvido nessa construção dessa delegacia há alguns anos atrás. Que a gente conseguiu e lutamos por isso. Mas o problema da delegacia, é bom a gente falar sobre os temas todos, porque vai surgindo, você vai dizendo que as pessoas não sabem disso, né? Eles têm a delegacia, eles são atuantes, o problema é que eles não têm para onde levar os animais. A estrutura, porque não adianta só botar um serviço de delegacia e não criar uma estrutura especializada naquele caso. Porque o animal não pode ficar com a pessoa. Não pode. É a mesma coisa com as crianças. Você vai deixar uma criança com a Tem que ir para o abrigo, por isso que existe o abrigo da criança. Então é isso que a gente pede, eu continuo pedindo ao poder público que faça isso. E de preferência seria um abrigo municipal, porque eles estão falando da cidade, né? Mas a gente tem que ver que essa política de delegacia é uma política estadual. Então, as políticas municipais também podem serem agregadas ainda. É isso que a gente queria. A gente tem atualmente na Guarda Civil Municipal o GOC, eles são especializados em animais. Existem os cachorros que são treinados para farejar drogas e essa questão de explosivos. Eu acredito que estão agora até desenvolvendo e ampliando o espaço físico, né? É algo a se provocar ao poder público municipal e ao poder público estadual, que melhora essa estrutura das delegacias de proteção ao animal, né? Graças a Deus, assim, foi uma mudança bem grande nesse governo atual. Sim. Porque agora a delegacia, ela está agindo direto, não para. Só que é isso, a dificuldade de não ter para onde ir. Foi criada dentro da Secretaria de Segurança Pública essa superintendência, uma superintendência também, que é de proteção animal, que a Raíssa está à frente, ela também vai vir para falar um pouco mais. Elas estiveram presentes na Feirinha Polimulheres e vão vir aqui no Polipapos também para falar mais sobre esse assunto, porque é importante as pessoas saberem o que existe. Hoje em dia a gente pode tirar até o RG do cachorro na Secretaria de Segurança. Você pode ter, porque olha, eu vejo muito, enquanto Guarda Civil Municipal, bicho perdido. Não é que foi abandonado pelo dono, mas naquela escapadinha que dá no portão aberto. Demais. E aí o dono fica
fica no sofrimento, o cachorro também fica em sofrimento porque está abandonado nas ruas e Correndo risco correndo risco porque de tudo, né? o cachorro, o animal doméstico, ele não é como o animal que já foi criado na rua. Ele não sabe atravessar uma rua, Não ele se sabe. acidenta. Então, assim, Exatamente. a gente constantemente vê esses animais perdidos. E esse serviço de identificação é importante de você colocar na coleira, identificar o seu animal. Se possível, hoje em dia tem até a tecnologia dos chips que você coloca Tem para sim. localizar o bichinho. Então, é E muito importante que os donos tomem esse cuidado. exatamente, e esse programa é importante. Muita gente estava com medo, achando que quando registrava o animal, depois ia ter que pagar. Não tem nada a ver. Não, não tem nada a Isso é um ver. programa federal. Porque assim, como é que a gente briga com o poder público, pedindo que façam políticas públicas, se eles não têm nem noção da Registros quantidade de... quantitativos. Então, o governo federal pensou nisso. Vamos fazer isso aí para que esses animais sejam incluídos no orçamento, que é isso que a gente precisa. Se eles entrarem Então no orçamento, seria interessante a gente fazer essas campanhas, né? essas campanhas tem que fazer. O Simpatinhas é muito interessante. Porque é aí que vai ter. Que o governo vai se preparar para elaborar. Porque você não políticas. pode, de repente, procurar ver uma causa, Uhum. mas você não sabe quanto é que vai gastar com ela e quanto pode ser gastado, porque tudo também tem os seus limites. Então é muito importante. Foi uma ideia fantástica. Que já acontece isso no mundo, né? A gente está um pouco atrasado ainda. Estamos, porque eu já vi Mas até cidades que os cachorrinhos têm lá casinhas públicas, alimentação demais. pública, tudo público, o próprio governo. Os cachorros são da Da cidade. cidade, é. Os E cachorros todo são... mundo ajuda, E todo todo mundo mundo quer cuida ajudar. do Todo mundo tem a bichinho. responsabilidade, é registrado. Quando sabe que o animal foi abandonado, você encontra o dono, que às vezes o animal fugiu. Não é nem Fugiu, culpa né? daquela pessoa. Tem casos que a gente sabe que abandona, mas em alguns países não tem mais abandono, não. Porque as pessoas não têm como, que abandonou vai pagar por isso, né? E como eu estava falando, os animais, eles precisam sair daquele agressor. Porque quando você sai da casa, aquela casa que você foi lá fazer a investigação e tudo, quando você sai, aquele animal vai sofrer de novo, e muito. E muito mais, Né? talvez. Muito mais, talvez, fica com raiva, né? Do que você tirou. Então ele tem que sair. Então é isso que a gente tem, precisa resolver. O governo estadual tentou fazer isso com a gente de uma forma assim, dos abrigos receberem um pagamento para cuidar daquele animal que estava abandonado numa situação vulnerável. Tipo uma bolsa, uma né? bolsa. Só que nós já estamos superlotados. É insuficiente. Olha, a casa pet não tem condição, a pipa não tem espaço, tem vários, o abrigo do São Lázaro, super mega lotado. Tem muito, e tem pessoal que não tem abrigo, que são alguns protetores, como protetores de patinha, tem a patinha de Pandora, que é uma menina maravilhosa, também uma menina também poli. Ela teve na nossa feirinha Poli, mulheres. Ela levou o brechó. Até falei para vocês, né, na época sobre ela, pois é. Então, essas pessoas, a gente fica assim, não tem mais condição de abrigar, né? Não tem mais lotados, porque quando vai saindo para adoção, é que a gente vai conseguindo uma vaga. Mas tem situação que a gente fica louco, que a gente não sabe, pega de qualquer maneira, bota dentro. Porque às vezes é bem Aí eu fico delicado, né? batalhando algum lar temporário para poder ajudar. Porque não tem como ver aquele sofrimento, minha gente. Ou alguém que não fala, alguém que não se expressa para dizer o que está precisando. Nós somos a voz deles. Ainda bem que existem atividades e iniciativas como a Pipa, como a Patinha de Pandora, como o Abrigo Lázaro, A Casa Pet. a Casa Pet, porque foram vocês começando, foram essas iniciativas que fizeram o Estado abrir o olhar, Exatamente. abrir os olhos, porque Nós não é só uma tocamos. causa animal, é uma causa humana, gente, porque esses bichinhos abandonados, eles adoecem e transmitem doença também. E não esquecer que essas pessoas, veja bem, tem os abrigos, que é complexo demais, a gente sofre demais mesmo. Tem dia que a gente não sabe, e amanhã vai ser o quê? Vão comer? Vai ter Ração. Vai ter ração, vai ter até água que corta a água. Quando a gente não paga, nossa água é R$ 2.000. Nossa luz é R$ 1.700. Porque tem... Então, é tudo. E os funcionários? Porque eu comecei, era eu mão na massa. Gente do E céu, chegou um ponto que cresceu, que nós temos que ter carteira assinada. Os funcionários, são 9 pessoas. para até não ter problema com a justiça do trabalho, né? Exatamente, e vou lhe dizer, não é brinquedo não. 9 pessoas com carteira assinada, com insalubridade, a gente tem que pagar 20% Com a mais, certeza. tudo isso. Então, é muita coisa. Medicamentos.
Nós conseguimos, na época ainda do outro governo, que era do Hélito, eu fui pedir para fazer uma coisa que era um sonho da doutora Roseli, que era ter um ambulatório, porque ela é médica veterinária, ela queria que fizéssemos castração, atendimentos básicos, assim, que a gente não queria fazer uma clínica, porque é muito complicado também, mas a gente queria um ambulatório para ajudar as pessoas que necessitam, pobres, que não têm condição de levar o animal. Mas que tenham cuidado com o seu Que tenham bichinho. cuidado. E essas pessoas, a gente sabia que eles nos procuravam, e a gente não sabia o que fazer. Então, em 2015, mais ou menos, eu fui ao governador na época, que era o Wellington Dias. E aí eu falei que queria fazer um ambulatório, que a doutora tinha muita vontade, como médica veterinária e tal. E ele disse, vamos sim, vamos fazer. Como é? Expliquem aí como é que vocês querem. Aí a gente disse, ó, aí uma pessoa disse assim, na época da reunião lá, diz assim, faz um hospital público. Ele disse, não, hospital público é mais complicado, porque assim, se as meninas forem entrar numa Seria coisa tão dessa... interessante, né? Não, mas vai ter ainda um dia. Amém. Mas é porque ele ficou preocupado de se virar tudo para nós. Por exemplo, botar a gente à frente. Ele disse, eu acho delicado. É delicado, porque um negócio desse grande já tem o abrigo dos animais. E aquilo ali transformar já uma coisa, já onera, numa coisa dessa grande. E ele tinha essa visão que eu achei interessante, porque a gente pode até se empolgar na hora, mas aí de repente não dá certo. Ele disse, olha, isso é meio perigoso. Então vamos fazer mesmo um ambulatório. Com o tempo a gente vai ver como é que a gente consegue, porque fazer um hospital público não é barato. Não é. Envolve muita coisa. Mas está tendo agora muitas castrações, né? Teve o pacto pelos animais, que foi, acho que semana passada, foi retrasada. Foi, eu estava lá, eu fui também, fui convidada. Mas no 2023, assim que começou, foi assim, deixa eu contar, porque é importante saber tudo como é que funciona, que a gente fica fora não sabe, né? Foi assim, a gente lutava muito com isso pela causa, todo mundo, eu, Raíssa, o Nando, todo mundo naquela luta. E aí, o governador ficou sabendo, ainda era candidato, aí ele pediu uma reunião com os protetores. Não sei se você viu na época, foi feita na Pipa. Como a gente era a primeira, era maior e tal, aí ele disse, não, vamos fazer, que eu quero que vocês digam o que é que vocês querem. Porque assim, eu vou botar a demanda de vocês. Posso colocar uma demanda que não agrada a vocês, não é o que vocês estão pensando. E como a gente não tem esse conhecimento, ele falou, eu tenho meu cachorro na minha casa, mas eu não sei como é que é. Eu achei interessante. E nós dissemos para ele, eu estava até com o braço quebrado na época, porque ele veio uma queda lá na Pipa, pôs o braço. Aí eu me lembro essa reunião e nós dissemos, todo mundo disse o que a gente queria. E a gente até fica assim pensando, não vai dar certo, porque todo político diz. Mas acontece que aconteceu mesmo. Aconteceu, ele está cumprindo. Além dele ter feito os conselhos que ele falou que ia fazer, eu faço parte do Confauna, né? E tem o conselho da fauna dos animais. Tem da fauna, tem dos animais silvestres, tem o Consema, tem um monte de conselho aí. Graças a Deus. Dessa parte Para quem não sabe, gente, o papel dos conselhos é importantíssimo, principalmente na hora da utilização das verbas públicas. Exatamente. Porque normalmente os conselhos eles gerem algum tipo de fundo, né? Então vai ser direcionado para aquela política que o conselho deliberar que é importante. E é importante ter pessoas que estão à frente do movimento, porque são essas pessoas que conhecem bem a demanda, para direcionar essa verba. Então ele convidou os protetores, tem vários de outras cidades, daqui, tudinho ele convidou. Foi muito importante isso aí. E o Caixa Móvel foi uma promessa que ele tinha feito, que foi até a vereadora, na época, a vereadora Tanandra, pediu a ele para fazer o Caixa Móvel. A gente já tinha pedido há muitos anos atrás, em outras gestões no município, mas não saiu. Na época também, tudo tem a sua época, né? E aí, ela pediu duas coisas para ele. O Caixa Móvel e pediu para ele fazer uma clínica, que é aquela que foi feita e que, infelizmente, o governo estadual fez. E a demanda era assim. O governador o estado fazia a clínica, mas quem assumiria era a prefeitura. Não deu certo isso aí ainda e terminou que começou a serem depredar. Que até a gente foi lá fazer um abraço da clínica. Ficou lindinha, né? Agora não estava nos conformes. Ela funciona a clínica atualmente? Está quebrada. Está toda quebrada. Já foi gasto mais de 1 milhão e está toda quebrada, porque ela tinha esse pacto, né? Mas infelizmente assim não deu. Mas tudo bem, eu acredito que vai dar certo. Acredito que era
possível rever essas políticas, rever os fundos direcionados, porque não adianta só criar o espaço, mas não direcionar a verba que vai ser utilizada, porque vai ser uma demanda contínua. Pois que foi um pacto feito entre prefeitura e Estado, e ficou faltando do outro lado, né? Ainda mais, não sei. Teve também aquele final de governo complicado. Foi um final do governo do outro. E a gente está vendo agora, até nos convidou, o prefeito nos convidou, é importante a gente falar sobre tudo, né? Que nos convidou justamente para ele entender mais o que anda também da causa e tudo mais. Eu acho que é importante juntar Estado e Prefeitura, a gente consegue ir mais longe. Consegue. Não é? Já fomos tão longe, a gente pode ir mais. Existe esse caixa móvel que ficou andando, ficava aqui, né? Não sei se você sabe, ficava aqui, atendia 2 dias e tal, e saía para os interiores. Está rodando no estado. Várias cidades já foram. E agora ele comprou mais, parece que comprou mais uma van para ir para as cidades mais longe ainda, porque tem muito chão. Você sabe que o estado é grande. Aí aconteceu agora desse busão, que é maravilhoso, que as pessoas fiquem sabendo, é um busão que muitos deputados fizeram parte, que o governador pediu verbas das emendas deles para a causa, porque como não tem orçamento, exatamente. Não tem orçamento ainda. Mas a gente tem que pensar de como criar esse orçamento que vá direto para essa causa. E que não fique dependendo dessas demandas com deputado, porque vem esse dinheiro, mas ele é ali residual, ele é só naquele momento. Pois tem que ser algo que tenha uma política realmente, que todo tempo venha aquela mesma verba que é direcionada para essa causa. Por isso que eu bato na tecla desse orçamento, a gente lutar por esse orçamento, para que passe no Congresso, no Senado, que às vezes não acha que é importante, causa animal, mas assim, o que é que ele fez? Mas a inteligência eu achei porque ele pegou e foi como nós temos que começar a agir, não vamos esperar o orçamento se não sair tão cedo. Não, então, tem que ir atrás, tem que agir. E aí foi isso que ele fez pedido e muitos deputados ajudaram, passando algumas emendas para a causa, para poder continuar. E hoje tem esse busão, que eu acho que vai ficar, é para ficar muito tempo, que já começou a atender. São regiões aqui de Teresina, eu vi que ele estava na Zona Sudeste. Castrações. Vocês vejam, gente, como é maravilhoso. 1.500. Maravilhoso. 1.500 castrações. A pessoa chega, já vai ter, o animalzinho vai ter o hemograma, vai ter o microchip, vai fazer a castração, ainda recebe o medicamento para o pós. Gente, ainda tem um microchip de localizar. Todos. Não é localizar, é identificar. Identificar. O chipzinho da coleira. Para identificação. Não, o chipzinho ele é colocado. É intraderme. É intraderme. É o chip mesmo colocado. Então, quer dizer, se aquele animal perder, se você pegar um sensor e olhar, você consegue. Sabe que é ele. É uma identificação. E vai melhorar mais ainda, quer dizer, o que eu acho é que começou, tá certo, ainda nós estamos devendo muito a isso aos animais ainda, que faz muitos anos, mas nada também se consegue assim de um dia para outro. O importante é a gente continuar lutando, e a gente não vai parar, sempre vamos pedir. Então lá, minha boca para mim não peço não, mas por bichinho eu peço. Pois Isabel, amiga, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Por ter esclarecido um pouco mais sobre as atividades da APIPA, o que está nos bastidores, como é que estão desenvolvidas essas políticas, porque às vezes as pessoas, por que não faz isso, por que não faz aquilo, nem imagina o arranjo político que tem por trás para se desenvolver uma atividade dessa, enquanto política pública, né? Porque vocês desenvolvem enquanto cuidadores, mas é uma política pública que está começando a ter esse olhar do poder público e essa melhoria. A melhoria, graças a Deus. E agradecer a você, Polly. Você é fantástica. Olha, eu já gostava de você, que você conversou comigo e tudo mais. Mas assim, pessoalmente, você é espetacular. Gratidão! É uma mulher mesmo, assim, à frente do seu tempo. Você luta mesmo por várias causas, né? Tanto que tá aqui, você adora bichinhos também, mas que você tá aqui com a gente, cuidando também dessa causa e das pessoas. Nossa, e esse reconhecimento vindo de uma grande mulher como você torna essas palavras com mais significado ainda. Eu vou só dizer um pouquinho para finalizar que a PIPA vive numa situação muito, muito difícil.
É uma situação que a gente luta todo dia para conseguir sobreviver sem saber o dia seguinte como é que vai ser. Envolve um trabalho muito grande, não só de alimentação, é de funcionários, é de contas que são todo dia que aumentam. O animal precisa de medicamento, precisa de apoio, precisa de amor. Amor a gente já dá. A gente precisa da sociedade continuar nos ajudando para que a gente possa continuar esse trabalho, que é prazeroso, é muito prazeroso, mas que realmente muito árduo, porque mexe com o nosso Desafiador. desafiador, mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso emocional, mexe muito porque a gente não tem como ver e não sentir. Você sabe disso, pô. Ser indiferente. Ser indiferente. Eu também não consigo, E não é Isabel. fácil. Se a gente não recebe todos que as pessoas pedem, eu digo isso porque eu preciso dizer, não é porque a gente não queira, não é porque a gente é irresponsável, não é porque a gente não liga, é porque a gente quer que eles tenham dignidade. Não adianta se você entupir um abrigo de animais e ficar numa situação insalubre, que eles não têm uma vida digna. Isso. Eles já estavam sofrendo, não é para sofrer mais, não. Não. Não é para sofrer mais. Eu vejo que às vezes tem gente que abandona na porta da pipa, né? Muitos Chega lá na casos. porta e A última pessoa foi. e sem vergonha nenhuma, Tu porque tem acredita? câmera, Deixa eu te gente. dizer. A pessoa chegou, queria fazer uma consulta. Aí o rapaz entrou, o menino Evans entrou para saber como é que naquele. Porque nem sempre faz nas consultas de terça-feira. Uhum. Pois se você acredita que a pessoa só fez na hora que o rapaz entrou, ela já estava dentro. Ela botou o animal no banho e tosa, que a gente tem lá para banhar nossos animais, deixou o animal lá e foi embora. Quando o menino saiu, eu disse: oxente, cadê a mulher? Estava dentro, o cachorro estava lá. Que é o Pluto hoje. Tá sendo cuidado, tá sendo amado. Mas a gente não tinha lugar. Gente, pois vamos visitar a pipa. Vocês que também gostam de animais, adotem esses animais dessas instituições que já estão superlotadas. Tem muito amor, tem muito carinho, tem muita luta, muito Muita desafio e que a gente precisa de vocês, da sociedade. Gratidão, Isabel. Eu que agradeço, minha querida. Um prazer enorme. E até a próxima. E agora essa amizade vai ficar assim. Não, e a gente aqui pertinho, então. A gente ainda vai dar muito match. Vamos dar. Até o próximo Polipapos.